Olá, prezados cursistas. É um prazer estar novamente com vocês para dar sequência ao conteúdo da nossa disciplina. Como praxe, peço que em nossas aulas vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no fórum Tira Dúvidas que está na nossa sala. Em continuidade ao nosso conteúdo, ao conteúdo proposto pela ementa da nossa disciplina, hoje damos sequência às estratégias de leitura. A gente falou na aula passada, a gente encerrou a última videoaula falando sobre o skimming. Hoje a gente vai falar do scanning, que é também uma outra estratégia de leitura muito importante para quem lida com a leitura em textos em língua inglesa, lida com textos em língua estrangeira. O scanning vem do verbo to scan, que em inglês quer dizer olhar à procura de, esquadrinhar, examinar ponto por ponto, procurar minuciosamente. Vocês se lembram do que é o skimming, que a gente falou na última aula. O skimming, a gente busca por informações gerais. O scanning, por sua vez, é uma estratégia de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar uma informação desejada. Nesse caso, a gente opta pelo scanning, sobretudo para buscar informações detalhadas do que a gente está trabalhando. O scanning fará com que você organize suas ideias. Essa organização das suas ideias é importante no ponto que ela vai permitir, ela vai disciplinar sua leitura em língua estrangeira, permitindo que você selecione, que você trabalhe somente com aquilo que lhe interessa. Dessa forma, você deixa à margem as informações que não fazem parte do seu propósito de leitura. Para trabalhar com o scanning, há uma série de dicas que permitirão a vocês lograrem êxito mais facilmente. Eu trouxe um slide para exemplificar para vocês essas dicas, para elencar essas dicas. Como vocês podem ver, inicialmente a nossa primeira dica é: evite ler palavra por palavra. Deixe que seus olhos passeiem pela página até que você encontre o que está procurando. A gente já faz isso naturalmente na nossa língua materna, porém, a gente tem que fazer na língua estrangeira com mais cuidado, porque a gente desconhece muitos dos termos presentes no texto. Em segundo momento, utilize como auxílio as dicas tipográficas que a gente comentou na última videoaula, que são imagens, aspas, símbolos, subtítulos, o próprio título do texto, tabelas, quadros, enfim, tudo que estiver presente no texto, além do texto em si, além das palavras. Não deixe de localizar as palavras cognatas. Se lembrem que a gente comentou, que a gente definiu as palavras cognatas na última videoaula e pediu cuidado, inclusive, posto que existem as palavras cognatas que, na verdade, são falso-cognatas e que muitas vezes levam a gente a cometer equívocos nas nossas leituras, nas nossas análises. Da mesma forma que você deve localizar as palavras cognatas verdadeiras, é importante que a gente também observe as palavras que a gente já conhece, posto que elas vão nos auxiliar na compreensão, na leitura e compreensão e na busca das informações contidas naquele texto. Quando for ler para estudo, comece a pensar ou escrever algumas questões para as quais você procura a resposta. É importante que numa leitura, você, antes de começar, seja qualquer leitura, é importante que você reflita sobre o que espera dessa leitura antes de começar a leitura em si. Ou se você já tiver alguma familiaridade com o assunto daquela leitura,
propunha-se a escrever, a discorrer algumas situações para ver se você depara-se com elas durante o texto, que isso vai facilitar muito a sua compreensão e a sua busca por informações nesse texto. A partir da identificação de palavras cognatas, de palavras conhecidas, ou tendo alguma familiaridade com o texto, como eu pedi para refletir, a gente pode, a partir disso, a gente pode inferir significado às palavras que estejam no texto e que a gente desconhece o seu significado, baseando no nosso conhecimento prévio, que eu falei, que a gente, lembrem novamente da última videoaula, a gente não lê um texto puramente observando, fazendo a decodificação das palavras. A gente lê um texto e o interpreta baseado no conhecimento prévio que a gente tem, no conhecimento sobre o assunto que o texto trata. A gente utiliza também o contexto semântico e ou linguístico, onde essas palavras ou expressões aparecem. Às vezes a gente está lendo um texto sobre algoritmo, mas a gente já viu alguns termos anteriormente na própria disciplina de algoritmos. Então, aqueles termos, obviamente, já lhes são familiares e vão te auxiliar na leitura do texto na nossa disciplina. Ou, muitas vezes, a gente, tendo esses gatilhos, tendo essas pistas já observadas a partir dos cognatos, a partir das palavras conhecidas, a gente consegue fazer uma predição do que a gente está lendo, do que a gente espera do texto, porque a gente consegue inferir ou supor o significado das palavras ou expressões utilizando o contexto em que elas aparecem. Veja bem que o tempo inteiro eu estou dizendo o contexto. O contexto em uma leitura é essencial para você interpretar e compreender esse texto e, sobretudo, tentar vislumbrar o que o autor desse texto queria, que mensagem que ele queria transmitir quando escreveu aquele texto. E, utilizando o contexto, podemos ainda tentar adivinhar o significado das benditas palavras ou expressões desconhecidas, observando onde cada palavra ou expressão aparece, próximo a quê, ou se elas repetem muito. Se elas repetem, sugiro que se repetem, você não consegue inferir o significado, você não consegue supor uma situação que permita a sua interpretação, busque um dicionário, observe com cuidado, mais à frente, no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, a gente vai trabalhar o uso do dicionário, mas tenha sempre em mãos esse nosso velho aliado, a leitura. Também devemos usar, quando lemos um texto, o nosso conhecimento sobre formação de palavras. A gente, no dia a dia, no português, quando a gente vê palavras do tipo alguma coisa, telefone, telescópio, a gente já tem ideia de que palavras com tele estão ligadas a coisas distantes. É importante em inglês também observar isso. Eu lembro a vocês que a maior parte das palavras da língua inglesa são formadas por derivação, que é um processo que a gente vai trabalhar em seguida, que lida com prefixos e sufixos. E eles permitem que a gente, numa leitura, tendo consciência do que significa um, do que significa o outro, por exemplo, a gente consegue inferir, a gente consegue dar significado ao texto que a gente está lendo. É muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. E eu lembro a vocês que os prefixos são muito comuns na língua inglesa e na língua portuguesa, porque boa parte, ou mais de 50% das palavras em língua inglesa, atualmente, têm origem grega ou latina, assim como ocorre na língua portuguesa.
As nossas palavras têm uma grande maioria, uma extensa maioria delas, tem prefixos, sufixos que têm essa mesma origem. Então, dá para a gente aliar o nosso conhecimento na língua portuguesa com a aquisição de vocabulário na língua inglesa, com a leitura e a compreensão de textos na língua inglesa no que tange à inferência. A inferência é essa que permite o resgate de informações que não aparecem explicitamente no texto. A inferência é que nos permite fazer algo que a gente sempre clama aos leitores, que é ler nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas é ler aquilo que não necessariamente ou que obrigatoriamente não esteja explícito no texto. E esse momento é um momento que demanda bastante compreensão, bastante poder de articulação do aluno, de interação do aluno com o texto, com o mundo exterior, com o conhecimento prévio que ele já tem do assunto. Como eu estava dizendo, ler nas entrelinhas demanda também que o leitor tenha em mente as ideias expressas pelo texto e não apenas palavras ou expressões isoladas. Lembremos que a compreensão de um texto não passa jamais pela tradução, palavra por palavra, ou mesmo expressões por expressões. A compreensão de um texto passa, sobretudo, pelo entendimento do todo. O texto você só terá uma compreensão de fato, uma compreensão satisfatória do texto se você observá-lo, se você avaliá-lo, se você analisá-lo de modo geral. Não é possível fazer por partes, palavras por palavras. A gente vai ver mais à frente a questão de palavras polissêmicas, que isso vai dar um grande problema na hora, sobretudo para as pessoas que têm o hábito de usarem o dicionário em excesso. Quando você se depara com uma dificuldade em um texto escrito, por exemplo, na nossa língua em questão, na língua inglesa, ir adiante à leitura frequentemente faz com que você chegue ao seu entendimento. É o que eu estou dizendo. Não se atenha a buscar significado palavra por palavra. Muito embora, entretanto, a compreensão de um texto por inteiro dependa, às vezes, de uma única frase. E, nesse caso, você precisa, inicialmente, identificar, reconhecer o que torna essa frase difícil. Você tem que parar e analisar o que torna o período em que está o sentido, está o entendimento do texto. Você tem que reconhecer o que está tornando aquele fragmento do texto difícil para o seu entendimento. Nesse momento, é importante que você avalie se o problema é com o vocabulário. Se for problema com o vocabulário, tente sublinhar as palavras, os vocábulos desconhecidos, por exemplo, ou os significados das outras palavras na frase ou no parágrafo e a própria frase como um todo, a fim de reduzir ao máximo o número de possíveis significados que esse termo ou que essa sentença possa ter. Tente minimizar ao máximo a polissemia, a variação de significado dessa sentença. Se a sentença for muito longa, tente parti-la em partes menores, de modo que ou reconheça que partes expressam detalhes específicos que sustentem a ideia principal. Lembrem-se que períodos muito longos, sentenças muito longas, são normalmente a junção de mais de uma oração, e essa junção de orações são sempre feitas por pronome relativo.
assim como funciona na língua portuguesa, quando a gente lida com orações subordinadas, com orações adjetivas, por exemplo, que são orações que estão ligadas, que estão vinculadas entre si através de um pronome relativo. Nas nossas atividades no AVA, eu trabalharei cada pronome relativo, destacarei o pronome relativo com vocês, para que vocês tenham conhecimento sobre quais são e como utilizá-los e como reconhecê-los na língua inglesa em textos. Num segundo momento, reconheça as importantes dicas gramaticais e de pontuação. Procure por palavras e afixos que possam lhe facilitar o acesso ao sentido daquela frase ou que podem modificar o sentido daquela frase. É sempre importante que vocês, e eu sugiro que vocês façam isso, como eu disse, para não ficarem presos somente ao material que a gente disponibiliza na sala. Busque, tem uma gramática, ou eu imagino que mesmo do português todos tenham uma gramática em casa, observe lá os afixos, que são os prefixos e sufixos latinos, sobretudo, para ter uma noção quando for lidar com esses na nossa língua inglesa. Eu apresentarei para vocês lá também, na nossa sala, obviamente, uma lista deles, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento na língua portuguesa, porque, querendo ou não, é a nossa língua materna e é com ela que a gente vai elaborar a nossa compreensão do texto. Procure também por pistas de pontuação. Observe aspas, itálicos, exclamações, interrogações, porque esse tipo de tipografia é extremamente importante à frase. Esse tipo de pista de pontuação traz um sentido em si à sentença. Procure palavras ou expressões que demonstrem relação de sentido dentro da frase, como os marcadores de discurso, que a gente trabalhará também na nossa quarta videoaula. O que são esses marcadores de discurso? São os elementos de coesão e coerência. As famosas conjunções, por exemplo, que a gente tem, da mesma forma que a gente tem conjunções no português, a gente tem essas conjunções na língua inglesa, como eu poderia citar aqui agora, o although, in order to, because, however, por exemplo, são marcadores de discurso que faz ligação entre ideias e que trazem em si esse sentido de permitir a você vincular as ideias do texto e ter uma compreensão. Além disso, fique satisfeito com a ideia geral sobre a palavra desconhecida. Na maioria das vezes, o significado exato, como aparece bonitinho no dicionário, não lhe é necessário para a compreensão do texto. Pelo contrário, muitas vezes dificulta até o leitor iniciante na compreensão do texto, porque as palavras aparecem no dicionário com uma infinidade de sentidos e você não sabe exatamente discernir qual utilizar naquele momento. Reconheça situações nas quais há necessidade de saber o significado. Reconheça situações nas quais não há necessidade de saber o significado da palavra ou da expressão em questão. É muito comum em textos, a gente vai escrevendo por razões inúmeras e a gente tende a escrever mais, muitas vezes sem a objetividade que os leitores gostariam para lhes facilitar a compreensão. Uma leitura eficiente requer, sobretudo, o uso de habilidades em resolver problemas. Como eu disse, saber
o significado exato de cada palavra lida é uma missão praticamente impossível. E eu estou dizendo como uma professora de língua inglesa, que atua há mais de uma década com a disciplina de língua inglesa e como falante de língua inglesa. A gente não traduz todas as palavras que a gente ouve ou todas as palavras quando a gente lê. Naturalmente, observem comigo uma situação. Nós somos falantes nativos da língua portuguesa. A gente conhece todas as palavras da língua portuguesa? Graças a Deus, não, né? Da mesma forma, sendo falante da língua inglesa, a gente também não conhece todas as palavras e, por isso, inclusive, a existência do dicionário, seja na língua materna, seja na segunda língua. Se a gente não conhece todos os vocábulos, todos os verbetes, todos os contextos em que eles podem aparecer, na língua portuguesa a gente tem dificuldade para compreender um texto quando a gente salta uma palavra que a gente não sabe exatamente o significado dela. Isso não afeta a nossa leitura. E é dessa mesma forma que a gente tem que agir na língua inglesa. Nem sempre a gente precisa ter conhecimento de todas as palavras que estão presentes ali no texto. Muitas vezes a gente lê apenas observando as palavras de conteúdo. Palavras de conteúdo na língua inglesa são, por exemplo, substantivo, verbo, uma partícula de negação, são as palavras que vão formar a nossa ideia sem a gente precisar observar preposições, outras situações, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, o aluno aprendiz de língua inglesa ou o mesmo leitor, no caso de vocês, tem muita dificuldade de lidar com as preposições em inglês. Take it easy, não tenha essa necessidade extrema de analisar, de entender o significado de item por item. Há itens que não comprometem, que não fazem diferença na nossa compreensão do texto. Muitas dificuldades podem surgir quando decidimos ler algum texto em inglês. São inúmeras. Por exemplo, o desconhecimento do assunto tratado, a insuficiência de vocabulário, e a insuficiência de vocabulário para muitos parece um bicho de 7 cabeças, porque se ele não tem vocabulário, ele não consegue sair do lugar e, na verdade, não é bem assim. O desconhecimento de estratégias de leitura. E é baseado nesse desconhecimento de estratégias de leitura que existe o nosso inglês instrumental, que é exatamente mostrar para o leitor em língua inglesa não falante que mesmo não sendo falante da língua, é possível ler textos na língua. A gente perde muito do que lê por não saber como nos posicionar diante do texto. É importante que a gente saiba o nosso papel diante de um texto. Ler e compreender bem um texto requer do leitor muita atenção a particularidades do texto. Então, perceba a frequência e a distribuição de palavras ou expressões dentro de um texto. A gente falou dessa importância disso na última videoaula. A presença, a repetição de palavras ou expressões em um texto tem importante papel na compreensão da mensagem daquele texto. Analise o texto para perceber se há palavras parecidas com a língua inglesa. Faça sempre isso. Eu sugiro até que faça antes mesmo de começar a leitura do texto em si. Primeiro, passe o olho no texto e tente identificar essas palavras, sublinhem, destaquem, porque isso na hora que você for ler vai lhe ser de grande valia e vai facilitar o seu percurso até conseguir a necessária compreensão do texto. Da mesma forma, observe a frequência com que certos elementos do tipo gráficos, cifrões, tabelas, percentuais, quadros, siglas, é importante também observar isso,
são utilizados. Da mesma forma que as palavras repetidas nos traz mensagem, esse tipo de elemento também nos traz mensagem. Observe o tipo de letra usado. Hoje, com a tecnologia, todo mundo sabe, escreveu com caps lock ligado, está chamando atenção. Então, mesmo num texto escrito, tem significado, tem sentido, tem propósito o tipo de letra utilizado. Analise o layout do texto. É de extrema importância observar a forma de disposição das palavras do texto. O aspecto visual apresentado, as ilustrações e a disposição dentro de um texto faz toda a diferença no auxílio ao leitor na compreensão da mensagem do texto, do propósito do texto. Todos esses elementos citados, por exemplo, podem nos revelar o tipo de texto, para quem o texto foi escrito, o assunto tratado no texto, a fonte de onde foi possivelmente retirado o texto, seja de revistas, jornais. Lembrem do que eu disse na última videoaula mesmo. É importante, ao se deparar com um texto, observar a fonte da qual ele foi retirado, o propósito do autor. A gente precisa ter em mente. Por exemplo, se eu pego uma revista, seja de notícias, eu sei que o propósito daquele texto naquela revista é informar. Se eu pego um cartoon, uma revista Turma da Mônica, por exemplo, eu sei que o propósito é me entreter, é me divertir. Se eu pego um convite, naturalmente eu sei que a mensagem daquele convite tem o propósito de me convidar a alguma coisa. Se eu pego um auto, eu sei que a linguagem já é diferente, que é uma situação que lida com o mérito da justiça, o mérito jurídico. Então, eu tenho que ter essa noção de identificar o propósito do autor com o texto. O nível de formalidade do texto também é muito importante. Se eu pego um artigo científico, eu já sei que a linguagem dele é acadêmica e formal. Se eu pego uma mensagem trocada via e-mail entre amigos, claramente eu sei que é uma mensagem informal, que a linguagem é informal, que a escrita é dotada de termos que, por exemplo, podem estar abreviados e eu tenho que ter noção daquilo, porque é a nossa realidade. Ao ler, é necessário determinar a ideia principal do texto. Sem determinar a ideia principal do texto, a gente não consegue compreender, a gente não consegue atingir um nível de compreensão satisfatório no texto. Ou seja, para atingirmos a compreensão geral de um texto, precisamos identificar o assunto do texto e entender o que o autor está tentando dizer sobre ele. É muito importante que a gente tente, de alguma forma, se colocar na posição do autor para que a gente consiga vislumbrar o propósito dele quando escreveu aquele texto. A gente sabe que um texto, por menor que ele seja, ele tem um encadeamento de ideias, e esse encadeamento de ideias, essa organização das ideias, é feita através dos parágrafos. E os parágrafos têm por trazerem cada uma ideia, por desenvolvermos em cada parágrafo uma ideia, e essa ideia é um elemento constitutivo do texto, é importante que a gente tenha noção de que o parágrafo é uma unidade de composição do texto. E em cada parágrafo, imprescindivelmente, há uma ideia central. E é essa ideia central do parágrafo que vai, junto das outras ideias centrais dos demais parágrafos, constituir a ideia geral do texto. Todo parágrafo há, como eu disse, uma ideia central, seguida de várias ideias secundárias, quantos forem necessárias para sustentar aquela ideia
central. Basta a gente lembrar nesse momento de como que a gente, no ensino médio, era instruído para escrever uma redação. A professora de redação ou de língua portuguesa chegava para a gente e falava: inicie seu texto com um tópico frasal. E a gente inicia cada parágrafo dessa forma, ou a gente apresenta neste parágrafo um tópico frasal e outras sentenças vêm para sustentar a ideia desse tópico frasal. É importante que vocês observem que todo e qualquer parágrafo contém informações diversas. Mas também é importante que vocês lembrem do que eu disse anteriormente. Nem toda informação que contém num texto, a gente precisa se atrelá-las à nossa compreensão do texto. Como todo parágrafo contém essa diversidade de informações, há neles uma série de pequenos exemplos, elas podem ser exemplificação de situação, explanação de situação, descrição de um assunto, enfim, as informações contidas num parágrafo são demasiadamente diversas, tudo depende do intuito, do objetivo de quem escreveu esse texto. Em um parágrafo bem escrito, a maioria das frases dá suporte, descreve, explica ou resume a ideia principal, porque a ideia principal tem obrigatoriamente que ser sustentada, porque a ideia principal é que apresenta a sua opinião, a sua concepção de uma situação em um dado momento no texto. A ideia principal normalmente está contida na primeira sentença, como eu disse, o bendito tópico frasal que os professores de língua portuguesa e que de redação normalmente nos instruía. Inicie seu parágrafo com o tópico frasal. E é por isso que a gente costuma dizer que, muito frequentemente, essa ideia principal, essa informação principal do parágrafo está na primeira sentença. Às vezes ela pode vir implicitamente, e aí é importante que você consiga perceber a existência dessa ideia principal e reconheça nas entrelinhas o que ela trata. Para reconhecer a ideia principal de um parágrafo, analise as seguintes questões. Que ideia é comum a todas ou, pelo menos, a maioria das frases do parágrafo? Isso é importante, é uma dica importante na hora de você observar, e eu digo mais, é importante até na sua compreensão de textos em língua portuguesa. Segundo, que ideia essas frases têm em comum? Terceiro, o que as frases do parágrafo descrevem ou explicam? Isto é, o que essas frases do parágrafo estão sustentando, que mensagem, que ideia elas estão sustentando. Por fim, sobre que assunto o parágrafo dá detalhes, porque veja bem, são esses detalhes trazidos pelas frases secundárias do parágrafo que vão dar sustentação ao tópico frasal. Logo, o assunto do parágrafo está também nos detalhes. Como eu disse, e reitero agora, a ideia central do parágrafo está no tópico frasal. E ela é sustentada pelas sentenças secundárias. Esse período, esse tópico frasal, é um período que orienta ou governa o resto do parágrafo. Todo o restante das sentenças do parágrafo estão governadas por esse tópico frasal, elas estão vinculadas. É dele que nascem todos os outros períodos, os períodos periféricos que vão dar sustentação a ele. Ele vai ser o roteiro do escritor na construção desse parágrafo. Ele é o período mestre, que contém a frase-chave. Esse tópico frasal é que contém a mensagem principal do parágrafo. Mensagem esta que, insisto, é sustentada pelo restante das sentenças. O tópico frasal é enunciação argumentável, é afirmação
ou negação de alguma coisa que leva o leitor a esperar mais do autor. Seja uma explicação, seja uma prova, seja detalhes, seja uma própria exemplificação, para completar o parágrafo ou para apresentar um raciocínio completo, de modo a permitir que o próprio leitor também conclua o seu raciocínio e entenda o que o autor quis dizer com aquele parágrafo. Então, para a aula de hoje, basicamente a gente tinha isso. Mas, como praxe, nós temos a perguntinha básica que vocês devem refletir e responder. Qual a diferença básica do skimming e do scanning e de que forma essas duas estratégias nos auxiliam na leitura e compreensão de textos em inglês? A diferença entre skimming e scanning é que o skimming nos dá uma ideia geral do texto que ele permite que a gente busque informações gerais. O scanning, por sua vez, nos permite buscar informações mais detalhadas. O trabalho do scanning é mais minucioso. Essas duas estratégias favorecem a utilização ou a compreensão do texto, mas de tudo. Por exemplo, a estratégia da predição, da inferência, ela é toda vinculada a essas duas. O scanning e o scanning, Por quê? Eu preciso ter ideia do que eu tenho no texto para eu inferir alguma coisa. Então, o skimming e o scanning influenciam de sobremaneira a compreensão do texto. Mas eu esclareço e reitero, não acreditem, não se iludam de que bastando usufruir do skimming e do scanning para ler um texto, que será suficiente. É importante que todos vocês tenham em mente de utilizar todas as estratégias aqui apresentadas. É importante que todos vocês procurem adquirir alguma familiaridade com a língua inglesa, seja no que tange a vocabulário, seja mesmo no que tange a estrutura da língua inglesa. Mas não devemos esquecer que em algumas situações as estratégias não são suficientes e a gente vai ter que lançar mão do nosso amigo dicionário. A leitura e compreensão de um texto não se resume ao skimming e ao scanning. A leitura e compreensão de um texto, no que tange às estratégias, ela engloba tudo isso que nós falamos, desde a primeira aula até o que a gente falou agora e o que a gente vai ver mais detalhadamente nas duas próximas videoaulas que a gente ainda tem. Então, agradeço a compreensão de todos, a dedicação de todos, porque vocês sabem, eu costumo dizer, onde eu trabalho presencialmente, que aprender não é uma tarefa fácil, é uma tarefa, sobretudo, que demanda dedicação e, infelizmente, nem todo mundo tem isso, mas eu espero que vocês tenham e que tenham a ciência de que não basta ler um texto. A gente tem que ler e refletir sobre esse texto, se colocar no lugar do autor para vislumbrar uma realidade diferente da nossa perspectiva de leitor. Leiam no nosso caderno didático, leiam no nosso material complementar na nossa sala virtual sobre as estratégias, para que vocês estejam preparados para as nossas atividades e, posteriormente, para as nossas avaliações. Muito obrigada e até a próxima.